bem-vindos ao podcast Tá Qualificado e hoje estamos no nosso episódio número 4. Vocês têm noção disso, gente? Quanto eu tô feliz? Vocês não têm noção disso. Vocês podem ter, que eu tô muito, mas muito feliz. E hoje, gente, a gente vai falar sobre uma área, que é a área cosméticos saneantes, que é incrível, apaixonada. Eu tô com duas convidadas aqui especiais que fazem parte do meu Mastermind. Daqui a pouco a gente vai estar conversando aqui com elas. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, o Atesto do Brasil e a Clean Sterilização, por embarcarem com a gente nessa jornada, né, do podcast Tá Qualificado, que realmente compraram esse meu sonho, que é estar aqui com a turminha aqui que eu estou trazendo, os convidados super especiais, referências em sua área de atuação. Isso é muito importante, tá? Quem está aqui com a gente são referências em suas áreas de atuação e fazem parte do meu Mastermind. Queria agradecer Sara e Aline Barras, a Sara Santos e a Aline Barras estão aqui comigo e a gente vai bater aqui um bate-papo sobre indústria cosmética saneantes. Então, queria agradecer de coração pra vocês virem, né? Lá de Minas Gerais para São Paulo, aqui interior de São Paulo, Araraquara. Obrigada de coração, tô muito feliz aqui por vocês estarem aqui comigo nessa mesa. Vocês têm noção que a gente vai bater um papo sobre cosméticos saneantes? Tô aqui louca para aprender com vocês, hein? Muito. Então, obrigada de coração por estarem aqui. E eu queria que vocês se apresentassem para a nossa turminha, né? Quem é a Sara Santos e quem é a Aline Barro? Primeiramente, agradecer, Dani, pelo carinho. É uma honra estar aqui com você hoje, nesse bate-papo. Você que é referência aí, né, pra gente, pra nós todos, né, pro Brasil. Meu Deus. Ué. E eu gostaria de agradecer muito, é uma honra, tá? Meu nome é Sara, eu tenho 33 anos. Uau! Sou engenheira química de formação, especialista em microbiologia. E atuo como especialista em qualidade na indústria saneante. Saneantes. Isso. Comecei na cosmética, mas hoje atuo na indústria saneantes. RDC 47. Na ponta da língua. Boa, Sarinha, gostei. A gente vai aprender muito aqui com você. Vamos lá. Então, obrigada. Aline, quem é a Aline? Conta aí pra galerinha, pra turminha. Quem é a Aline Barra? Oi, Dani. Estou muito lisonjeada pelo convite também. Gratidão. Eu sou engenheira química, né, de formação, porém sempre trabalhei na área da qualidade. Sempre? Sempre. Que bacana. Me especializei em gestão industrial cosmética, né, e hoje atuo na garantia da qualidade de uma indústria cosmética. RDC 48 na ponta da língua também, né? Também. Com certeza. Com certeza. E olha que incrível, estamos numa mesa aqui de engenheiras químicas, né? É isso aí. Sara, Aline e eu. Somos engenheiras químicas. É o tri parada dura. O trio Parada Dura, aqui pra gente bater um papo. Eu queria saber das duas. Como que foi a trajetória de vocês para chegarem, tudo engenheira química, normalmente engenheiro químico vai para plataforma de petróleo, trabalhar com tinta, e caíram aí num mundo que é regulamentado, com legislação, que tem que ter qualidade. Não que a plataforma tem qualidade, mas é uma qualidade diferente das indústrias que a gente está acostumada a trabalhar, né? Como que foi a trajetória de vocês, saindo da engenharia química e chegar nesse mundo aí que é apaixonante da área de qualidade, qualificação e validação? Sara, conta aí pra gente. Vamos lá. 8 anos atrás, eu estava me formando em engenharia química. Uhum. E eu era vendedora, vendia artigos esportivos. Uau! Lá em Uberaba. E na rua da minha empresa, que eu trabalhava, tem uma indústria cosmética. E foi o único estágio que eu fiz. Conseguiu. Na época, né? Porque eu trabalhava e estudava. Então, eu ingressei ali. E eu mergulhei de cabeça. Eu falei, é a oportunidade da minha vida. E eu fiz o estágio exatamente no físico-químico, controle de qualidade. E dali eu não saí mais. Então, aí eu me formei. E aí eu entrei na parte de micro, né? Me apaixonei por microbiologia. Quem não se apaixona pros bichinhos? Fala sério. Eu sou apaixonada pelos micro-organismos, né? As pessoas me julgam, mas eu amo. Aquelas plaquinhas de PET das águas. Adoro. Rosinha, verde. Adoro. Não sei entender aquelas plaquinhas, mas vocês sabem, microbiologistas, mas elas são lindas. Sim, e aí depois eu fui para a indústria saneante, né? Aí atuei na indústria saneante e é onde estou até hoje, né? E hoje também atuo na indústria cosmética e saneantes.
E aí eu fui ganhando experiência, comecei lá como analista júnior, eu já atuo como coordenadora, né? E assim, Uau! Que pulo! foi um pulo. Que bacana. Mas Sara. é os desafios que a gente vai enfrentando e vai aproveitando. Uhum. Porque eu penso que a vida é feita de desafios, né? Ou a gente aproveita ou a gente pula fora. Então eu quis aproveitar. Eu aproveitei, eu agarrei como se fosse a minha oportunidade de vida. Uhum. E é aquilo que eu quero. E estou onde que eu estou hoje. Quero subir devagar e a gente chega lá. Mas que bacana. Sua evolução. Engenheira química, você trabalhava na área de comércio, vendedora, Sim. estagiária na microbiologia de uma indústria de cosmética, agora saneantes como de analista júnior para coordenação. Você tem noção disso? Em 8 anos você conseguiu fazer 8 isso? anos. É muita incrível. dedicação. Muita É dedicação. incrível. Tem que se parabenizar, porque merece. Obrigada. E a Aline, como que você chegou nesse mundo da área de qualidade, qualificação e validação? Que eu sou apaixonada e você também é, né? Tenho certeza. Claro. Conta pra gente, como a Aline chegou nesse mundo? Então, Dani, minha trajetória é um pouco parecida com a da Sara. por Tá incrível que brincando. pareça. Nós estagiamos na mesma empresa, né? Foi. E foi assim. Eu também tinha que trabalhar e estudar, conciliar as duas coisas. Vocês estudaram juntas, não? A gente Não. se via na faculdade. Isso. Mas foi porque períodos diferentes. eu Sim. formei antes. Entendi. Eu formei há 10 anos, né? Legal. Eu também estagiei apenas, tipo, no estágio obrigatório, não consegui estágios antes, Uhum. né? E foi a partir desse estágio surgiu um processo seletivo, onde teve dedinho de uma pessoa. Que tá aqui no estúdio, né? Que tá aqui aqui com a no gente estúdio. hoje gravando. Mas tá com a turminha assistindo aqui, com a galerinha do estúdio, assistindo a gente, que é a Estelina, que foi no episódio anterior, Sim. né? Eu tava terminando o estágio, surgiu esse processo seletivo. Aí eu me falei, conta. nossa, Estelina, será que eu participo? Aí, porque assim, recém acabando de formar, a gente, né, fica meio inseguro e assim, era um processo seletivo para uma vaga de supervisão. Então, Uau! era bastante criterioso, né? Uhum. E daí ela falou, ó, estuda aí a RDC 48. Estuda um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E participei, fiz prova técnica, entrevistas e acabei conseguindo a vaga. Então você do estágio obrigatório foi direto para cargo de coordenação? Supervisão Supervisão? para o laboratório fisicoquímico da empresa. Que legal. Né? E a partir daí eu saí da empresa, fui para outra também, do ramo cosmético. E nessa empresa eu tive que dar um passinho para trás, né? Às vezes faz parte? Sempre isso faz parte. Eu iniciei lá como auxiliar de laboratório, também no laboratório fisicoquímico, Uhum. controle de qualidade. Quando eu entrei era uma empresa pequena ainda, começando. Então, foi um crescimento pessoal meu junto com a empresa que hoje eu estou. Né? Comecei como auxiliar e a empresa foi crescendo. Passei para cargo de analista do laboratório. Surgiu a oportunidade de eu fazer parte da supervisão da garantia da qualidade. Bacana. Quando foi implementar, eles me deram a oportunidade de ir para garantia. E Uhum. hoje sou gerente de qualidade da empresa. Uau, gente, eu tô com 2 profissionais aqui, referências assim de vida, né, pra vocês verem que de estagiário vai de vendedor pra estagiário, pra coordenação, pra gerência. Olha que incrível essa trajetória de vocês. E como sempre, gente, não tem como não falar da dedicação. Elas só conseguiram estar onde elas estão por causa da dedicação delas pra ter esse resultado incrível que vocês estão tendo. E eu tô com 2 pessoas aqui, uma da área microbiológica, uma da área do controle de qualidade, e as 2 trabalham com qualificação e validação e entendem de qualidade. Olha que incrível, Sim. né? Incrível. É incrível, gente. Mas me contam, quero saber de vocês, dessa trajetória linda aí de vocês, de Sara, 8 anos, Aline, 10 anos. Qual foi o maior projeto, o maior desafio que vocês tiveram no projeto que vocês lideraram? Conta aí, Sara. Esse tem história. Então conta, vamos lá que eu tô aqui nós estamos aqui pra ouvir você. Conta aí pra gente. Lá em 2021, né? Tem dedinho da Dani, da Estelina. Conta aí. A Estelina era minha supervisora.
numa empresa. E aí, a Estelina foi embora, foi voar, né? E deixou a Sara, né? Com a missão de Com a continuar. missão, né? E aí, foi um processo incrível. Foi um processo de aprendizado, assim, que me jogou num outro patamar, que foi Tá. começar do zero. Não Ok. tinha experiência nenhuma. O programa de qualificação e validação. Dentro da indústria cosmética. Dentro da indústria cosmética e saneante. Então, foi assim. Já Foi era aquilo. cosmética e saneante. Isso, A já era. empresa era as duas, Isso, né? era as Dois duas. ramos. Isso. Aí, a Sara não sabia nada. Não sabia nem o que era qualificação, validação. A diferença entre os termos. Lia lá RDC 47, vai, hã? Da onde que tá? Né? Enfim, e aí eu conheci o programa, o antigo IQQV. E o que vem? Instituto de Qualidade, Qualificação e Validação. Nossa, Sara! Exatamente. Essa daí Eu foi do fundo, resgate. resgatei, né? Top, Foi conta aí pra ali mim. os primeiros conceitos que eu comecei a entregar, a envolver e buscar. E ali legislação, e aí eu afundei na legislação farma, que eu sou apaixonada pela farma. Quem não Os é? farmacêuticos. Amo todos. Que bom. E aí eu... Porque a RDC 47, ela fala como que você tem que fazer. O que? O quê? Como? Não. O como não. O como é... E aí, né? A coxinha de retalho a gente vai formando, né? Exatamente. Pega um guia ali, uma aulinha ali, um capítulo do livro e vamos formar nossa coxinha de retalho. Exatamente. E aí, nessa busca, estudando, pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, pergunta uma coisa aqui. Eu lembro que nas primeiras aulas lá no IQQV, eu falava, meu Deus, eu não sei nada. O que eu tô muita fazendo sigla. aqui? O que é isso? O que esse pessoal tá É falando? a sopinha de letras. PMV, PV, QI, Que é QO, isso? QD. Mas aí, o que faz você crescer? O que te diferencia? É a dedicação. E eu me lembro que essa época foi a época que eu mais me dediquei. Sério? Foi. Que bacana. Eu Sara. entrei de cabeça, eu não tinha final de semana, porque era um projeto muito importante. E eu fui buscando. E aquela instrução normativa 138 lá, de BP, Que era 47 na época. Isso. Hoje é 138, de qualificação e Isso aí, validação. isso mesmo. Eu fui de cara nela, e lendo, e buscando, e aquela coisa ali. E aí as coisas foram fluindo. Porque quando você estuda, procura, vai atrás, você consegue ter resultados Com incríveis, certeza. né? E aí, com o apoio do pessoal e das aulas, e faço isso, não faço. Até tem a contribuição da Estelina. Estelina, revisa isso pra mim, tá legal, não tá? Aquela parceria, Uhum. assim. E vale salientar que o quê? Ela nunca me entregou nada pronto. Ela instigava. Eu lembro que quando ela saiu da empresa, ela me falou assim, ó, primeiro documento que o pessoal vai te pedir vai ser o plano mestre de validação. Que faz. Top. Faz. Você precisa o reviso pra você. Uhum. Falei, gente, mas eu vou começar do zero. Eu tenho essa memória. Hoje a gente tava relembrando isso. Então, eu comecei do zero ali. Sabia? Não sabia como fazer. Não sabia. Como elaborar um documento, né? Não sabia. E foi fluindo. E foi fluindo. E as coisas foram acontecendo. E aí, eu comecei a análise de risco. Como que eu faço? Dani, como que eu faço isso? Análise de risco. Análise de risco. Pra se defender. Pra defender a Exatamente. estratégia. Preciso qualificar tudo? Talvez não. Exatamente. Aplica uma análise de risco para ver quais equipamentos. É aquela você vai velha qualificar. história. Faça. Exatamente. Como você vai fazer, você define. É a sua estratégia. Exatamente. Sempre falei, né? A grama do vizinho não é igual a sua grama. Sempre falou isso. E aí, como que acontece? A gente não tem aquela base sólida na indústria saneante para referências. Então, você tem que buscar referências na área fármaco. Sim. Que é o pior caso. Sim. E aí, quantas vezes eu ouvi, Sara, que não é indústria farmacêutica. Aí eu dava um passinho para trás e falava, realmente, vamos para análise de risco? E aí, defendi ali na análise de risco. E aí, foram passando o tempo, foram aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, nesse programa, consegui concluir ele. Foi assim... Olha, a primeira pessoa que me dá feedback concluiu o IQQV. Porque hoje o IQQV, que é um Instituto de Qualidade de Qualificação, que era, né? Instituto de Qualidade de Qualificação e Validação, que era uma plataforma de aulas gravadas. Todo mês subia uma aula nova, né? Sim. Hoje é a comunidade de qualificação e validação, claro que mais estruturado, tem uma plataforma de dúvidas, então
É bem bacana. É a primeira pessoa que falou que concluiu o QQV. Que bacana. Sim, por causa da Você necessidade. maratonou. Sim, porque eu tinha que entregar. Era a minha oportunidade. Eu tinha que entregar. Eu tinha que cumprir prazo com o órgão regulador. Uhum. Entendeu? Então, eu tinha que entregar. E ali foi um processo incrível. Foi assim, ali saiu dissertação de mestrado. Meu mestrado foi em validação de metodologia analítica. Eu lembro que você falou. Foi assim, um processo... Como Que é a aula que você vai dar pra gente Exatamente. mês que vem, né? Né? Em junho, pra turminha da mentoria. Sim, sim. Ó. E ali eu peguei a RDC 166 e fui, debrucei em cima dela. E aí, como que faz isso? Vamos estudar. Uhum. E aí eu fui atrás e você procura uma coisa, pergunta uma coisa para outra, e aí você vai construindo E você conhecimento. estruturou o projeto de qualificação e validação dentro dessa empresa Sim. e teve sucesso numa inspeção. Exatamente, né? E aí, inclusive, eu tive feedbacks recentemente que o meu trabalho de validação de metodologia analítica foi elogiado por um fiscal federal. Uau, que Exatamente. top! Ai, fiquei muito feliz. E aí você vê que assim, é o processo, viva o processo, Sim. sabe? E as pessoas têm mania de querer pular as etapas, sabe? E eu falo com grande propriedade que a meritocracia, ela existe, sabe? Sim. É, O universo aí devolve. e devolve muito. E o trabalho devolve, né? Muito, porque depende da sua dedicação, depende do onde que eu quero chegar, como que eu quero chegar. O conhecimento, ele tá aberto e as pessoas só precisam ir atrás e buscar e perguntar. E aí, o contato, o networking, você pergunta para um, pergunta para outro, e ali aquilo vai só te acrescentando. É uma coisa muito incrível, Exatamente. sabe? E hoje, a parte técnica, para mim, já não se torna mais um desafio. Porque eu sei aonde que eu vou, aonde que eu busco. Ali eu me lembro do meu primeiro protocolo de validação de limpeza. Conta aí pra gente. Imagina! A gente nunca esquece o primeiro protocolo. Validação de limpeza, né? Na indústria saneantes. Como que eu vou fazer? Eu tenho sei lá, 200 produtos, né? Ali você tem desinfetantes, tem detergente, você tem um... Qual que é o worst case? Qual Qual que é o caso? Como que eu vou definir? E aí, eu só comecei a digitar. Comecei porque Ctrl-C, Ctrl-V todo mundo faz. Uhum. Mas a sua realidade é diferente das outras pessoas. Com certeza. Entende? E aí eu comecei, vamos fazendo aqui, dali. E aí sabe quando você começa a enxergar, falo, nossa, eu vou fazer assim. Vou separar alcalino, de ácido, de neutro, vou juntar, desinfetante? Como que eu vou verificar o residual de alcalinidade no misturador? Com indicador? E aí você vai montando a estrutura. E aí, quando eu vi, eu já tinha um protocolo pronto. Mas quando eu comecei, eu não sabia como que eu ia fazer. Aí você vai pensando. Aí... E vai montando o quebra-cabeça. Exatamente. Você não precisa... quando você começa uma coisa, às vezes você não sabe como que você vai fazer. Mas você precisa começar. E ali você vai estruturando. E aí, quando eu mandei esse protocolo pra Estelina, eu falei, Estelina, dá uma olhada aí pra mim. Amiga, como que você fez isso? Como que você pensou nisso? E aí, chegou no nível que ela tava me mandando os protocolos. Amiga, você dá uma lida pra mim? Pra você revisar. Olha que honra. Que honra. Mas o que é? É um processo de construção. Sim. Sabe? E isso foi um processo incrível. E hoje eu tô em outra empresa e estamos lá. Começando do zero também, estruturando. Sério? Sim. Agora vai tirar de letra. Exatamente. Porque assim, tem aquela frase, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Exatamente. E hoje eu olho pra trás e falo, cara, como você evoluiu, Sara? Que bacana. Como você evoluiu, teve pessoas muito boas no seu caminho. A mentoria me ajudou muito. Me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque você saiu do QQV, foi pra mentoria Platinum. Isso. E esse ano você veio pro Mastermind, certo? Que honra. Exatamente. E vamos ter um capítulo de validação de metodologia analítica, será? Exatamente. Vamos lá. Eu sou apaixonada. No próximo livro. Já tô quem colocando sabe? aqui, ao vivo, gravado. Tá deixando registrado. Que a gente vai ter. Exatamente. Bacana, Sara. Muito bom. Que bom mesmo. E você, Aline? Qual que foi o projeto que você liderou, qual que tá liderando? Que mais te deu? Foi o desafio da sua trajetória aí até agora. Eu acho, Dani, assim, que todo o projeto de qualificação e validação na indústria cosmética,
é desafiador. Por quê? A indústria cosmética, ela voa, né? Sempre Sim, tem sempre inovação, novos produtos no mercado. E a gente desenvolver protocolos que andem na velocidade da indústria, que sejam robustos, é um pouco desafiador. Desafio, né? E assim, como a Sara falou, a gente ainda é carente de informações, né? A gente usa muito da normatização da farmacêutica, que é o pior caso, né? né? E aí a gente vai juntando um pouco ali cosmético, um pouco ali farmacêutico, pra gente chegar numa estratégia, né? Uhum. Então, assim, e a gente tem que saber lidar com todos os tipos de validações, assim. Equipamentos, A gente não HVC trabalha então, com né? uma específica, não. A Não. gente, lá na nossa empresa, a gente está estruturando, né? Estou trabalhando junto com a Estelina. Então, As pupilas da Estelina estão aqui, tá, Isso. gente? Vocês estão vendo isso. nós estamos trabalhando firme lá, já desenvolvemos um projeto de validação de água há uns 2 anos atrás. Né? A empresa tinha comprado Um equipamento. sistema novo de água, de purificação. DESMI. DESMI. Isso. E a gente fez o protocolo e tu fala assim, fácil é fazer o protocolo, mas na hora de executar, né, você tem que ser muito resiliente. Executar e manter depois essa Executar qualificação. e manter. Então, nós executamos o protocolo, foi desafiador também, né? Eu tive a ajuda da Estelina, do meu diretor, né? A gente trabalhou firme. E nosso sistema ainda era um sistema parado, não tinha uma continuidade ali, assim, rodava um dia, não Sério? rodava no outro. E aí, então, já é um pior caso, né? Esse equipamento Parar o parado. sistema pode dar contaminação, né? Sim, aí começava 2, 3 dias, contaminava, nossa. Eu Aí imagino. ia lá, a gente abria desvio, aí a gente corrigia, às vezes era parte de alguns materiais ali da tubulação, né, que não era o aço inox. favorecia o biofilme, que não era aço inox, a gente teve que trocar todo o sistema por aço inox pra gente conseguir validar. Aí tá. Aí começamos, validamos fase 1, fase 2, fizemos a fase anual, tudo certo, né? Validado. Uhum. O que acontece? Alteração de tubulação. Aí estamos Mas isso que é legal no nosso trabalho. É. Sempre tem trabalho, sempre tem controle de mudança. Uma alteraçãozinha sempre vai ter. Não, aí- E a gente volta a estaca zero e conta. Aí estamos lá nós de novo, Ah, tá agora. revalidando o sistema por causa dessa Ó, alteração, Mas com né? certeza essa alteração E- foi para melhorias. Estamos finalizando, graças a Deus, a fase 1, tá dando tudo bom. certo. Vocês trocaram Então- de PVC para inox? Sim, tudo. Sim. Que bacana. Toda a tubulação do nosso sistema é É interessante inox. a gente pontuar isso, né? Que em saneantes e cosméticos a gente vê ainda tubulações de PVC, né? E a gente vê o mundo farma. O mundo farma é lindo, o Disney, né? Que sempre foi de inox, tudo tem que ser de inox, porque é contato direto com o produto. E a cosmética e saneantes, como vocês falaram, a legislação é de 2013. Até que não é tão recente, mas quando veio da outra portaria para essa legislação, que as duas foram publicadas no mesmo mês, no mesmo ano, Sim. 48 e 47. É uma, eu falo que é copy-paste da outra, praticamente, Sim. de legislação. Então, ela veio trazendo um murmurinho aí no mercado, né? Sim. Então, assim, muitas empresas ainda têm PVC. Só que a gente sabe que PVC, a probabilidade de contaminação, se você não manter o seu sistema realmente qualificado, é maior do que uma contaminação, uma formação de biofilme, né, numa inox. Não é que no inox não exista. Às vezes tem empresas que, por não manter o status qualificado, cria biofilme na inox. Isso. Mas o desafio das cosméticas saneantes são imensos. E em todos os sentidos. Tem a água, que você está falando aí, que eu acho muito bacana a empresa trocar a tubulação de PVC para inox, porque é uma evolução. A gente sabe que o investimento é alto, sim, mas é necessário. Em algum momento ia talvez contaminar a tubulação, realmente biofilme, criar biofilme na tubulação inteira, que você não ia conseguir mais, que nem você falou pra gente, sistema parado, voltava, abria o desvio, solucionava e voltava novamente a dar contaminação nos testes microbiológicos, né? Então isso é algo bem bacana e eu acho que a alteração sempre vai ter
nos processos que já estão qualificados ou validados. Não tem como. Sim, porque sempre tem um produto novo, Exata- que usa um isso que- equipamento diferente, uma máquina de envasar diferente. Exatamente. Aí que eu falo. O mundo cosmético, para manter a validação de processo, gente, ou limpeza. Porque sempre tá lançando um produto novo. E assim, existe como eu validar todos os processos? Talvez não. Eu vou ter que separar por famílias, certo? Sim. Se não, eu vou ficar eternamente validando. Sim. Não existe. Então, eu separo por famílias para fazer uma validação de processo. Uma limpeza. Tá, a gente definiu o worst case. Mas aí entrou um produto que, se vocês não lançarem novos produtos, vocês acabam ficando para trás Sim. com a concorrência de vocês, né? Então, entrou um novo produto. Será que vai ser por causa de limpeza? Se for, volta Ok. estaca zero na Sim. questão de limpeza. Então, olha que dinâmico que esse mundo de vocês. A gente normalmente, como trabalha com cosméticos saneantes, a gente pega a farma como Sim, referência. referência. Mas nós temos desafios imensos para manter. Sim. Porque vocês não têm a quantidade. A farma, a quantidade de produtos é menor. Sim. A cosméticos saneantes Não, tem que muito. estar lançando a todo momento, senão fica para trás. Sim, é o Muitos. tempo todo o lançamento, e o tempo todo o P&D ali se Desenvolvendo. movimentando, e eu trabalho assim junto com o P&D no mesmo ambiente. Sério, Então, que bacana. Você é. fica sabendo de tudo. sabendo de tudo. Então ali é o tempo todo, aquela coisa, aquele movimento, eu falo, meu Deus, vamos lá, vai dar tudo Que certo. bacana. É muito legal. E a regulamentação? Vocês acham que está acompanhando a velocidade da indústria? A regulação? O que Ah. vocês acham? Eu acho que vem revisão nova por aí. hein? Será? Ah, eu acho que vem. Acho que a norma dá um sim, salto regulatório. Sim, né? Você acha que vai vir? eu acho que sim. Por quê? Porque a régua da qualidade está subindo, Uhum. tá? E é assim, não é exigência, é o mercado que está exigindo isso. Cada vez mais, as empresas estão subindo essa régua. E os fiscais estão mais preparados. Tá tendo uma preparação desse pessoal. Porque, assim, eu acredito que o pessoal fala assim, mas saneantes não é tão crítico. Ou, como assim não é tão crítico? Eu forneço um desinfetante para um hospital. Super crítico. Isso impacta Numa contaminação dentro da Sim. infecção dentro da sala. Sim, eu posso matar uma pessoa que indiretamente. Eu sempre uso esse claim. Por quê? Porque pro pessoal se atentar no quão importante é o trabalho deles. Sim. E às vezes a gente não dá tanta importância, né? Exatamente. Mas para que eu valido um método? Pô, a gente, para colocar um desinfetante no mercado, a gente tem que mandar ele para laboratórios, né, acreditados, que vão fazer a estabilidade desse produto para ver a eficácia contra uma lista de micro-organismos. Imagina se eu entrego um produto abaixo, com teor abaixo, o meu funcionário lá no hospital vai trabalhar com uma diluição abaixo, e aí eu não vou Tem eficácia. eficácia contra aquele micro-organismo, eu vou estar ajudando a criar mais resistência. Exatamente. Eu vou estar meio que matando uma pessoa indiretamente, porque quem vai em hospital tá com a imunidade baixa, né? Então, às vezes aquele micro-organismo não é crítico para mim, mas para aquele paciente que tá acamado, que tá precisando de ajuda, entende? Crítico, né? É muito crítico. Então, eu sempre vou por esse lado. Porque pode ser sua mãe, pode ser Sim. minha mãe, pode ser um parente nosso, entende? Com certeza. Uma pessoa que você Nós ama. mesmos. Exatamente. Eu forneço um desinfetante para a indústria alimentícia. Eu posso estar contribuindo com quão eficaz que o meu produto vai ser para aquele processo. Entende? Então, qualificação e validação não é só dentro da indústria. Ela está em tudo. Você tem que validar uma limpeza de um equipamento, uma indústria alimentícia. Você tem que fornecer um produto eficaz que vai eliminar a gordura. Porque a gordura é substrato para o micro-organismo. Exatamente. Então, não é só a validação. É pensar no todo, né? Sim, sim. É aquilo que a gente fala, pensamento fora da caixa. Se a gente pensar só no quadradinho lá, a gente não sabe por quê. E a gente tem que realmente conscientizar os colaboradores da importância, né? Sim, De eu produzo isso pra quê? Qual que é o impacto em você mesmo? sim, Isso é muito crítico. sim. Então, assim, a regulação, a indústria tá crescendo. Tá. Então, ela tem que realmente andar conforme a velocidade, né? E que bom que você tá falando que fiscais estão preparados, bem preparados, para que possa realmente fazer auditorias na indústria cosmética e Sim. saneantes. E outra coisa também.
quando você tem profissionais como nós, que estamos por trás do processo, preparados, você tem uma visão crítica. Uhum. Então, quando você vai, igual nossa cidade, não é uma cidade grande, a gente tá fazendo nome. Por exemplo, eu e a Aline, os fiscais já estão começando a conhecer vocês. A Sara. Ó, Sara, eu vi seu trabalho lá. Igual o Roberto Medina, ele sempre conta isso pra gente. Viu a documentação dele, já é um ponto positivo. Exatamente. Então, quando você prepara, você coloca profissionais, engenheiros químicos preparados no mercado, você também está contribuindo para a eficácia, para o controle, para a regulamentação subir a régua. Com certeza. Porque o órgão regulador, ele é um aliado da qualidade. Exatamente. É Entende? aliado. Aliado. Ele é. Porque ele dá força pra gente. Porque a qualidade... qualidade só é custo para a empresa. Aquela briga com a produção, né? A produção quer produzir. Pensamento, né? E a qualidade fica lá. Travando. Brigando. Aí nós somos os chatos, né, Aline? Você não é chata, às vezes? Nossa! Isso daí é elogio pra gente que trabalha na área de qualidade. Somos vistos como chatos, Dani. Bruxa de 71, as chatas, as cricas da Anda um indústria. pouquinho na fábrica. Se não já... chamam a gente de chata ou bruxa, a gente tá no trabalho errado. Pode mudar de profissão. Porque a qualidade realmente são chatos. Mas falando dessa importância, tem um dos nossos patrocinadores, a Clean Esterilização, que está falando de desinfetante para hospitais. Sabe o que eles fazem? Um dos serviços deles é esterilização por óxido de etileno. Tem vários tipos de esterilização, né? Autoclave, a vapor. O deles é por ETO. Esterilização por óxido de etileno. Eles esterilizam os instrumentos cirúrgicos. Que incrível. Que vão realmente, se a gente for passar por uma cirurgia. Sim. Vocês acham que Nossa. se der um problema na não esterilização no processo, o quão crítico é para os pacientes que estão lá? Olha a importância. Pra gente pensar assim, a turminha que vê que a importância da qualidade está em tudo. Sim. É em tudo, gente. É no nosso dia a dia. A gente vive e respira isso. A gente vai no hospital tomar, como a Sara comentou, estamos com imunidade baixa. Vamos para o hospital porque estamos com uma infecção, com febre. E aí, os medicamentos que a gente vai tomar? Estão no prazo de validade, lote, os desinfetantes que foram feitos naquela sala, que é aquela sala de emergência, todo mundo é furado ao mesmo tempo. Sim. Como que tá a microbiologia lá dentro? Os desinfetantes foram eficazes para fazer realmente? Então, olha o quão crítico. Em área de cosmético, vou passar uns cílios. Quão crítico é esses cílios no meu olho, se realmente der tá com alguma contaminação? Concordam comigo? Sim, sim. Então, a gente vive num mundo nosso que é realmente muito importante. E que eu quero deixar aí um recado para a turminha que está assistindo a gente. Nos casos que elas estão trazendo aqui, a importância que tem a qualidade no nosso dia a dia. É respirar qualidade em tudo. Sim, todos os processos. Todos os processos. Eu tenho caso que eu passei o ano passado, né? Fiquei um período aí acompanhando minha mãe, era paciente oncológica. Uhum. E aí, quando você tá no hospital, você tá observando ali. Às vezes até atrapalha a gente, eu falo. Às vezes eu fico vendo cada coisa. Gente, eu vi cada coisa que eu falo, meu imagino. Deus. Meu pai, Sara, tava uma vez na UTI e eu fiz um barraco na UTI. Porque estavam entrando na UTI com instrumentos lá de fora, da área externa. Assim, abriram a porta da UTI, a porta lá do externo, e você vendo passar a cama nova passando, e todo mundo lá na UTI, todo mundo frágil, e o pessoal trazendo material de fora, sem fazer uma desinfecção. Exatamente. Eu dei um barraco, você imagina. Eu imagino. Meu pai lá, precisando viver, e tudo isso. Exatamente. Então, assim, contribui, né? Então, eu acho que esse olhar nosso é referência também pra gente poder mostrar para esses enfermeiros, para quem tá lá no hospital, o quão importante é manter a qualidade. Não é somente fazer o trabalho. Sim. Aquilo que eu falo muito, né? Você chegou no seu trabalho, você liga o botão do on. Quando você sai, você liga o botão do off. Não existe isso, gente. Sim, sim. E ainda mais quem trabalha com qualidade. E é conscientização, né? Eu trabalho de formiguinha. Exatamente. Vai dia a dia. E Aline, e você? O que você acha da regulação com a velocidade da indústria? Qual a sua opinião? Olha, acredito que a norma também está próxima de ser revisada. Que bom. Na nossa área. Igual a Sara falou, acho que É que a assim, gente está no marco regulatório. É que a regulação não é que ela é deficiente. Às vezes ela veio como um boom, mas ela fala muito o quê? Que nem métodos analíticos não precisam ser validados desde que sejam métodos compendiais, da 47 e da 48.
certo? Na Farm, a gente tem que validar todos os métodos analíticos. E aí, o que é um compêndio para você? É um livro? É um artigo científico? Fica muito vago. Sim, sim. Então, assim, precisa ficar mais claro alguns conceitos, né? A validação de processo também, eu tenho que validar os processos. Mas eu posso usar por família? Porque até então todo mundo ficava louco. Até realmente fazer a estratégia por família. Porque eu sempre falo, tudo é a gente consegue se defender, defensável, né? Desde que aplique uma análise de risco. Ah, Dani, sabe qual que é meu apelido na empresa? Sarah Risk. Também, a senhora pergunta lá, análise de risco no grupo, Todo mundo. Gente, o que eu faço? Análise de risco. Eu participei de uma convenção recentemente, eu tava falando sobre limpeza e desinfecção na indústria alimentícia, né? Aí eu tava falando ali de rotatividade de desinfetante, né? Que você tem que fazer a rotação, né? Trocar de tempo em tempo. Sim. Aí uma das pessoas que tava lá virou pra mim assim, qual que é a periodicidade que eu tenho que trocar meu desinfetante? Análise de risco. Análise de risco. Análise de risco. Você que tem que me responder. Eu não conheço seu processo. O processo é seu. Exatamente. Exatamente. É porque, assim, a lei... É igual você falar. A legislação fala, ó, tem que fazer. Mas o como vai fazer... Cada empresa tem suas particularidades. Com certeza. Então, a minha empresa não é igual da Aline. Não, e são na mesma cidade. Sim. E deve ter estratégias diferentes. Exatamente. A qualidade da minha água, a especificação da minha água. Eu tenho sistema de tratamento de água lá para cosmético. Assim. Que é água purificada mesmo, o seu, né? Sim. E a tubulação toda inox. É assim, incrível. Né? Apaixonada, né? E acabou de ser qualificado, né, também? Sim. Tô na fase de qualificação de desempenho. Na fase 3? Tô na fase 3. Já legal. Qualifiquei a fase 1, a fase 2, né? E aí, assim, é um processo muito incrível e a gente... Bacana a gente falar sobre isso. A gente tá falando de qualificação do sistema de águas, que é um desafio da Aline, né? Que ela falou que você trocou tubulação de PVC para inox, tem que fazer lá na fase 1, na fase 2. Assim, pra turminha saber, né? Que água, sempre o desempenho do sistema de água são 3 fases. Exatamente. Fase 1, quando é startup. Isso. Quando você vai startar um novo sistema, você 1. faz fase 1. Coleta por 15 dias consecutivos a amostragem de todos os pontos da sua fábrica e fazem análise fisicoquímica e microbiológica. Exatamente. Fase 2, eu já tenho minha fase 1 aprovada, que é a micro é que mais demora, né? Sim. O teste micro para sair o resultado. Saiu o resultado do micro, está ok, eu parto para fase 2. Mais 15 dias monitorando todos os meus pontos com físico-químico e microbiológico. E aí parte para a fase 3, que é a avaliação sazonalidade, né? Por um ano, a gente vai avaliar todos os pontos, que pode ser por sistema de rodízio. Semana A, tais pontos. Semana B, X pontos, né? Olha que bacana isso, o conceito, né, de qualificação de desempenho, que é o pulo do gato no sistema de água. Sim. Que em cosmético agora está sendo muito aplicado, porque com a tubulação de PVC, talvez aplicar uma qualificação concorrente era um desafio para todo mundo. Pior que a Aline estava reportando, desvio. Mas assim, desvio é algo que no sistema de água tem que ter. Sim. Se não tiver desvio, é porque alguma coisa errada. alguma coisa errada Exatamente. tem. Uma vez eu participei de uma auditoria que o auditor falou pra gente, peraí, o sistema de vocês é muito lindo. Vocês estão operando já há 3 anos, tá qualificado, mas não tem nenhum desvio? Tem nada? Nada. É incrível. Entendeu? Então, assim, desvio, às vezes a turminha é resistente da qualidade em abrir desvio. Sim. Mas abrir o desvio, se desde que ele seja aberto, investigado com uma ferramenta da qualidade adequada e chegado na causa raiz, né? O que aconteceu para dar aquele desvio? Foi mudança de fornecedor de sistema de água, se é por poço ou se é por fornecedor terceiro, né? O externo que traz o caminhão-pipa pra gente. A gente tem que saber a água de abastecimento, como que é. Sim. E sazonalidade pode dar vários. Eu lembro que eu tava numa época que eu tava no Espírito Santo e deu naquele negócio da barreira lá, que caiu a barreira. Vocês não têm noção de quanto afetou, que contaminou o rio. Não tem noção de quanto afetou a qualidade da água, porque era sistema de abastecimento água de poço. Não, e assim, pegando esse gancho aí, a água é tão importante pra gente, porque lá na nossa região a água é muito boa.
Top. certo? Então, você tem uma água boa. Então, a gente não preocupa, o pessoal não preocupa muito. Mas quando aí você faz um produto e esse produto vai lá para outras regiões onde a água não é boa Exatamente. e precisa de tratamento, então, o meu produto pode contribuir para o agravamento da qualidade da água deles. Aí, o produto não limpa, aí o produto Não tem a eficácia do sanitizante, do desinfetante, Sim, né? e aí, assim, hoje na nossa região não se leva muito em conta isso porque a água é boa. Mas se fosse em outra região, é crítico, viu? O fator água é crítico. Mas isso daí é interessante. A sua região. Tem regiões que eu já passei que a água de abastecimento é super ruim. Tem que fazer um pré-tratamento daquele para que realmente chegue no sistema de purificação. Sim, sim. Vocês estão com um ponto positivo, que Muito, a água é boa. sim. Que bacana. É bem legal. E aí, pegando esse gancho aí, assim, atrás das qualificações, você entra com especificação de água. Ah, qual que é a especificação da sua água? É purificada? É DESMI? Exato, é de processo. Você tem procedimentos. Aí você tem sanitização do sistema de tratamento de água. E aí, muito importante você falando isso. A 4748, me corrija se eu estiver errada, hein? Fala que a água é de processo, que pode ser uma água de processo, classificada, né, denominada como processo. E aí você vai seguir no mínimo a especificação microbiológica, a única coisa que ela fala, que é menor que 500 UFC por ml. Micro. É a portaria 888 Isso. de 2021. Agora, se você passa a denominar no seu procedimento operacional que a água é purificada, tem que seguir a especificação de água purificada. Sim, farmacopeia. Farmacopeia. Eu sempre falo isso para os meus analistas. Ó, cuidado com a denominação de água. É água de processo e água purificada, Exatamente. tá? Muito cuidado, porque se você fala que a água é purificada, você tem que seguir a especificação da farmacopeia. A DESMI, você tem... É processo ou é DESMI? A água de vocês, Aline? Lá na nossa empresa, a gente trabalha com 2 tipos de água. Com 2? 2 tipos de água. A gente tem um cliente, assim, que não exige que a água seja purificada, Tá. pelo custo e tudo mais. Uhum. Essa água a gente denominou tipo 1, né? Que é a água De potável processo. mesmo. Ah, potável mesmo. A gente Tá. denominou água de processo tipo 1. E a DESMI a gente Tem todos os parâmetros. definiu como água de processo tipo 2. A gente Bacana. definiu parâmetros diferentes. Uhum. Fizemos monitoramento de uma, né? E da DESMI estamos fazendo agora a validação pela mudança que teve, né? E a gente segue os padrões da farmacopeia. Perfeito. Eu É isso até, aí. sim, fiquei de cara, assim, porque a gente consegue chegar nos parâmetros da farmacopeia com o equipamento de DESMI, que é uma Com coisa certeza. um pouco mais complicada. Não é uma osmose, né? É um Não. DESMI. É, mas você consegue, desde que você tenha uma boa Isso. tubulação, uma boa manutenção, calibração, você consegue. Agora vamos ver o manter, que você tem que realmente fazer o monitoramento, a revisão periódica, né, do sistema de água que a gente chama, para garantir realmente, mas que bacana. Que ainda essa área, gente, deixando claro, tá? A área cosméticos saneantes permite a água de processo e quem define os parâmetros é a empresa, Sim. o fabricante. E lembrando que lá na RDC 47 tem um adendo. Com. Recomenda-se que o sistema de água seja validado. E Aí, o que se recomenda-se para você? pois é, aí recomenda-se. Eu questionei A fiscal. né? Aí ela falou assim: análise de risco. Boa, mas é verdade. Não, se Faz você me convencer que seu sistema não precisa ser qualificado, por que você vai Exatamente. qualificar? Exatamente. É importante? Eu falei, agora eu quero ver você me convencer. Que um produto que você fabrica, 90% É da água. matéria-prima é água. Aí você vai me defender na análise de risco, que não é importante? Claro que é. Então, Não tem como. é só você me convencer, entende? Então, as Exatamente. interpretações. Recomenda-se. Ah, eu tenho essa interpretação da 430, Ah, que fala preferencialmente utilizar sistema informatizado para coleta de temperatura. Ah. Não pode ser termohigrômetro que só vai lá no alarme de mínima e máxima. Então, eles falam utilizar preferencialmente um data logger. Que garante a integridade de dados, né? Esse daqui é um 74 da texto, só temperatura, e esse é um 74H, que é temperatura e umidade. A gente coleta dados, e esse instrumento aqui, calibrado, óbvio, ele registra temperatura, o horário da temperatura, e quando teve excursão, você sabe o dia e o horário. que incrível. E ele ainda alarma aqui no visorzinho. Mas assim, preferencialmente, de utilizar preferencialmente sistemas informatizados. O que é preferencialmente para você?
Uai, eu posso não. Análise de risco, né? Então, assim, eu brinco com o pessoal que termoigrômetro às vezes vai ter prazo de validade, porque termoigrômetro não garante a integridade. Sim. A gente sabe que teve uma extorsão, mas o quanto? A gente sabe a mínima e a máxima, mas o quando ocorreu e que data ocorreu, a gente não sabe, Exatamente. certo? Análise de risco, pessoal. Sara Risks. Sara Risks. Que bacana, gente. Adorando esse papo aqui com vocês. Me contem, na opinião de vocês, os erros mais comuns na área de qualificação e validação dentro da saneantes e dentro da cosmética. Quero saber da Sarinha e da Aline. Me conta, Sara. Alguns termos conceituais Conceituais, mesmo. imagino. O pessoal tem muita dificuldade em, por exemplo, o que é calibração, o que é verificação. Top. Por exemplo, eu faço a verificação, mas para mim convencer... A verificação numa balança, por exemplo. verificação numa balança, né? Aí até que eu explico qual que é a diferença de calibração. Olha, calibração tem que ser feito por uma empresa autorizada, que tenha toda a documentação Padrões regularizada. rastreáveis, no mínimo Exatamente. padrão rastreável. O que eu tô fazendo aqui, eu tô verificando. Então, esses conceitos, para mim, é um desafio. Uhum. Mas, assim, na maioria das vezes, a gente consegue colocar isso através de treinamentos. Sim. Mas, veja bem, eu estou na mentoria, eu estou com pessoas que entendem do processo. E aquelas pessoas que não entendem, que não têm a qualificação ou acesso... Capacitação, talvez, Exatamente. Entende? adequada. Então, assim, é um desafio esses conceitos. Mas... Eu imagino, porque a aferição é verificação, é calibração. A aferição nem usa mais, tá? Não é nem mais permitido. É calibração, qualificação e validação, gente. É muito termo. Exatamente. Aí o pessoal fala, às vezes fala assim, vou validar meu misturador. Aí eu falo, não, eu qualifico o meu misturador e valido o meu processo. Então, Exatamente. pessoal, veja bem, validação se refere a processo, qualificação é equipamento e eu calibro instrumentos, tá? E aí eu sempre repito, para me qualificar, eu preciso da calibração. Então, a calibração é um pré-requisito para qualificação. Top. Ok? E aí, vamos lá, a base. Eu não valido se eu não qualificar. Como que eu vou validar um processo se eu não tenho um misturador qualificado? E o instrumento lá, o agitador, calibrado. É calibrado, entende? Então, são conceitos que é um desafio diário para a gente colocar em prática. Mas, assim, treinamento. É, cultura de qualidade, realmente, por vez, né? Aquele trabalho de formiguinha que a gente faz. Fala um dia aqui, fala um dia no dia seguinte, fala de novo no terceiro dia e continua falando que uma hora realmente o pessoal começa a incorporar e a viver esse mundo que a gente vive, né? Sim, exatamente. Que esse é o nosso maior desafio, Sim. é o treinamento, capacitação. E no seu, Aline, o que você vê como os... Acho que o maior gargalo, Dani, Ah, é a gente conseguir manter o sistema que foi validado sim, e é o maior desafio. qualificado, né? Porque, igual a Sara falou, uma das questões é o pessoal, ali os colaboradores, às vezes eles não têm noção do quão importante é. E às vezes tem alterações ali no processo, pessoal, muitas vezes nós da qualidade não somos avisados, né? Muitas Mas vezes, assim- ou quase todas, assim. Não se abre um controle de mudança. Isso, às vezes a indústria não tem um controle de mudanças bem implementado. Mas aí também Né? faz tipo o pessoal da manutenção. Manutenção adora. Eles são, Isso. assim, eles agem com boa fé. Uhum. Eles estão achando que estão ajudando a gente. E fazem lá aquela alteração no equipamento, porque ficou mais top. Só que eles esquecem do quê? Registrar essa alteração que foi feita. Porque quando a gente qualifica um equipamento, se qualquer alteração que eu for fazer, eu tenho que abrir um controle de mudança para verificar se a qualificação anterior não vai ser afetada. E se for afetada, a gente tem que fazer um novo teste de qualificação. Então, esse desafio é para todos. E eu não acho tem como. assim, e tratar ali a qualificação e a validação como eventos isolados. Qualifiquei, validei. Tá tudo certo. Tá tudo certo? Não é necessário ter uma revisão periódica ali Sim, da sua qualificação e validação, tem que ter. né? Vem falar pra mim que não. Nossa, qualifiquei e deixou lá. Pelo amor. Gente, a gente Só tem para que... ter papel? E né? aí é o nosso papel, a importância do nosso papel, vocês gestoras, né? É importante o quê? Que manter
é realmente fazer uma manutenção, é uma prevenção. Que é uma manutenção preventiva nos equipamentos. Porque eu acho que toda empresa, assim, claro, trabalha com corretiva, trabalha. Mas a gente deve priorizar as manutenções preventivas para prevenir que aconteça algo. Porque se a gente trabalha com muita manutenção corretiva, com certeza o investimento vai ser maior. Eu só vou arrumar meu equipamento quando ele quebrar. É, assim, sendo didática, né? Quebrou o equipamento, manutenção corretiva, manutenção vem cá, corrige e voltamos. Mas é importante a gente trabalhar com a prevenção. Análise de risco é prevenção, manutenção preventiva é uma prevenção, qualificar o equipamento e manter o equipamento qualificado é prevenção, validar o processo e manter a fase 3, né, do nosso processo é uma manutenção, é uma prevenção, não deixa de ser. Que bacana. Vocês trabalham com estatística já na cosmética e saneantes? Eu sou apaixonada por estatística. Você gosta? Né? Eu sou apaixonada. Veio aqui pra curiosidade, porque assim, Pharma já tá aplicando bastante estatística por causa da verificação contínua, né, da avaliação de processo fase 3, e limpeza a gente também aplica estatística. E vocês? Na validação de método analítico... Tem estatística, teoricamente tem. Teoricamente. Linearidade, solubilidade. Seletividade, linearidade. Então, robustez. Aplica sim. E na validação de processo também eu tô procurando aplicar. Legal. Para observar comportamentos, né? Sim. E assim, até na questão mesmo de alguns desvios, quando eu tenho um histórico, eu consigo... Porque como são muitos produtos... Eu aplicando estatística, eu consigo ter um parâmetro, um norte para onde que eu vou, para entender o comportamento. Assim, eu sou suspeita, né? Estatística, Sério, que bacana. Gosto muito. E porque é uma área nova, né? Que veio realmente com tudo na Pharma. Então, a área cosmética saneante já tá aplicando, então, estatística. Devagarzinho a gente tá... com certeza. Para fazer análise de dados, né? Importante. Tem que ter, né? Pra verificar como que tá, se tá estável, se não tá, se tá tendo limite, né? Limite inferior, tá próximo do limite inferior, do superior. Exatamente. A gente tem que ter uma visão, assim, né? Mais ampla do processo, sim, concordo. Eu também sou fã da estatística para isso, para avaliar a estabilidade, principalmente dos processos. Sim. Porque... Vou dizer uma coisa, numa qualificação térmica do equipamento, numa estufa de incubação, por exemplo, a gente vai fazer uma qualificação térmica. E se der muito próximo do limite superior? Exatamente. Não pode dar impacto no teste, no resultado do teste microbiológico? Sim, com certeza. Ou também inferior, né? Ou inferior também, que não atinge, não né? atinge. Então, assim, estatística é tudo. Porque, assim, a estufa tem que ficar na temperatura de 37 mais ou menos 2, vamos dizer. Isso. E se der muitos pontos no limite inferior, o gráfico tá caindo. E se tiver o gráfico subindo próximo do limite superior? A gente tem que saber avaliar isso. Eu sou fã dessa parte, de avaliar realmente o comportamento do gráfico durante o nosso estudo, né? Pra gente realmente falar, olha, esse equipamento realmente tá ok, tá qualificado, tá mantendo, pode usar. Meus testes vão sair com eficácia, né, os resultados. Estatística alinhada à qualidade. Com certeza. Tá? Exatamente. Ainda mais pra gente que tem muitos produtos ali em campo, sendo fabricado, às vezes a gente observa algumas coisas e fala, não, peraí, vamos aplicar ver. uma estatística. Exatamente, vamos ver o comportamento disso aqui. Aí a turminha que tá assistindo a gente, quem é recém-formado, farmacêutico, engenheiro químico, biólogo, quer trabalhar na área, gente, a área de engenheiro químico também tem vários leques para trabalhar. Petróleo, tem para tinta, tem para farmacêutica, tem para cosmética, tem para saneantes, tem para todo aquele tipo de indústria, né? A gente tem que ter talvez um responsável técnico, algumas são os químicos, engenheiro químicos. Então, assim, para vocês verem que uma área que vai ser do futuro, com certeza, estatística. Tem interesse em se aperfeiçoar, procurem um treinamento de estatística, porque muitas empresas vão precisar de um analista, pelo menos, da área de estatística, conhece estatística para dentro da empresa. Eu fiz um curso de estatística. Você fez? Que bacana. Fiz por causa da validação de método analítico. Eu precisava entender. Precisava, né? Sim. Foi muito bom e, assim, abriu um leque. Imagino. Tá? E essa área de qualificação e validação, ela te dá, assim, um caminho amplo. Você pode atuar em várias vertentes, tá? Abre a visão da gente, é incrível. Exatamente. E aí, Aline, tem estatística lá? Sim, nossos procedimentos, protocolos, a gente sempre tenta implementar na nossa sistemática. Também. É muito importante a gente saber como tratar os dados. Igual você falou, não é simplesmente você qualificar a estufa, o seu refrigerador. E tá dentro do critério.
E aí, a empresa que faz o processo, cola a etiqueta lá, tá qualificado, mas se a gente não revisar ali o relatório, não acompanhar como que foi o gráfico dos equipamentos, Boa. né, verificar se os dados ficaram ali entre o mínimo e o máximo se manteve ali na média, né, se não tá abaixo, se não tá acima. Não, bacana. Olha aí a importância da qualidade. Né? A gente contrata terceiros. A gente tem que ter o quê? A aprovação final é da garantia da qualidade, gente. Sim. Não tem como. Sim. E aí que a gente tem que olhar isso. Não é somente o terceiro colocar, como a Aline falou, colocar a etiqueta lá, tá qualificado. Mas será que não tem uma tendência no gráfico, tá realmente qualificada? É a visão da qualidade revisando aquele documento para poder aprovar. Exatamente. É bacana, né? Nossa área é incrível, fala sério. É massa demais. A gente tá falando aí de parâmetros técnicos, né? Na nossa área, nas legislações. E comportamentos que vocês acham que a gente tem? Quais são os comportamentos que todo profissional da qualidade tem que ter? No meu ponto de vista, você tem que perguntar o porquê. Boa. Por que disso? Ser curioso, né? Curioso, crítico. Às vezes eu desço lá no processo, mas por que você tá fazendo assim? A turminha. Eu quero entender, ué, entende? Porque o procedimento está pedindo. Só por isso. A pessoa não vai no estudar, né? Exatamente. Às vezes, eu gosto de conversar com os operadores, por quê? Porque às vezes eles me questionam umas coisas que eu falo, mas você sabe por que você tá fazendo isso? Então vem cá, vamos aqui, senta aqui, vou te explicar. Sara. Eu tenho uma facilidade muito grande de chão de fábrica. Uhum. Então eu entro no Você chão gosta? de fábrica. Gosto de resolver problemas. Me dá um problema que eu adoro resolver. Então ali eu comunico muito bem com os meninos. Uhum. Então eles têm uma acessibilidade. Eu sou uma pessoa muito acessível, então consigo acessar eles. Top. Aí às vezes ali, coisa básica, às vezes densidade. Não sabe fazer um cálculo de densidade. Fala, não, vem cá, vou te explicar o porquê que massa é diferente de volume. Aí eles ficam, nossa, que legal, sabe? Eu acho que é mais sobre isso, sabe? Uhum. Você descer ali, entender o processo do outro, Sim. saber por que ele tá fazendo aquilo. Eu sempre, assim, no meu treinamento, eu falo assim, pessoal, processo não é meu, processo é de vocês. Vocês têm que entender o que vocês estão fazendo, gente. Vocês têm que me falar. E vocês conhecem mais do que eu. Exatamente. Aí eu falo assim, por exemplo, eu sempre falo, a Sara não está falando que você tem que fazer isso, porque a Sara acha que tem que fazer. Vem aqui, vamos lá. Lá na RDC 47, lá no item 17.12, fala isso, isso e isso. Top. Olha aqui, tá vendo? Então, a Sara tá falando que você tem que fazer isso porque ela tá baseada aqui. Sempre que vocês não concordarem com uma coisa, vocês falam assim, eu não concordo com isso. Por que você tá fazendo isso? Que aí eu vou pegar a norma com vocês e vou... Aqui, ó, tá vendo? Boa. Entende? Então, é mais sobre isso. Você me fala o que você tem que fazer, do jeito que você quer fazer. E aí, eu vou avaliar, de acordo com a norma, e falar assim, olha, você não pode fazer isso por causa disso, disso e disso. Exatamente. Ok? Então, é mais sobre isso. O procedimento, ele não vai me atender, ele tem que atender você. É o seu processo. É o seu processo, é o seu dia a dia. Você que entende mais do que eu, com certeza, como manipular esse processo, né? Fazer, ligar a máquina e verificar com a consistência, tudo. Exatamente. A limpeza, se foi feita da forma... É você que tá lá no dia a dia. Exatamente. Tem que ser, então, realmente crítico, curioso. O que você acha um perfil da qualidade, Aline, que você... Olha, eu acho que preza como a Sara bastante. falou, acho que a curiosidade. Você tem que ser uma pessoa curiosa. Porque você tem que ter um lado técnico bem desenvolvido, né? Eu falo assim, se eu não fosse curiosa, se eu não fosse esforçada em estudar, eu acho que eu não estaria hoje onde eu estou. Com certeza. Acho que a Sara também, né? Mas além disso, a parte técnica é muito importante, mas você desenvolver seu lado pessoal, a comunicação, ter uma comunicação Boa, clara, comunicação. né? Ter segurança no que você diz. Sim, né? é importante. Você tem que ser uma pessoa resiliente, porque Oxi. você vai começar ali um processo, ele pode ter vários desvios, e você tem que, igual eu falei, questão da água, você tem que recomeçar. E Você não pode tem que ser muito desistir resiliente. no primeiro desvio que vai ocorrer, porque vários desvios vão ocorrer no nosso processo e cabe a gente ter resiliência para investigar.
Acho chegar. que também ser flexível, Sim. sabe? Ah, Você tem que ser flexível. com certeza. A qualidade entra quando Isso. o profissional, a produção tá parada, às vezes. Sim, já cheguei aí na fábrica de madrugada pra gente fazer monitoramento ambiental. Bem-vindo Porque ao nosso mundo. tem que ser fora da produção pra não atrapalhar, É. pra não parar a produção. A Exatamente. gente ia de madrugada validar a limpeza. É um perfil da qualidade, Sim. do profissional. Sim. Que bacana. E, igual a Sara falou, acho que você tem que ter ali a sua comunicação ali com os colaboradores do processo, da produção. Eles que nos ajudam, por exemplo, eu tive vezes de um dia, quando eu comecei mesmo, né? A minha consultora que tá ali, sabe? Tá no estúdio hoje? Jogou assim, ó, preciso que você faça análise de risco, né, das máquinas de invase pra gente, posteriormente, né, iniciar a qualificação. Eu era nova, eu não sabia nem o que era uma Qualificação. uma qualificação, uma análise de risco que eu tive que fazer. Não, ela me entregou o modelinho ali de como eu fazia análise de risco e levou pro processo. Igual a Sara falou, a gente tem que estar ali com o processo, a gente está entrando dentro do processo do outro. Eles que entendem, Sim. eles que estão lá no chão da fábrica. Eu digo muito, eu Ixi. vou além. Eles nos ajudam a escrever os nossos procedimentos operacionais. Exatamente. Sim, conversei com operadores, mecânicos. Sim. Então, todo mundo ali que entendia. E sim, consegui desenvolver a análise de risco a partir disso. Olha que bacana. Nosso perfil. Ser crítica, ser curiosa, ser comunicativa, flexível e ser chata. Isso é chato. Isso é acessível. Porque os cobrar. chatos são críticos. E ser acessíveis, porque o pessoal não pode ter medo, né? A qualidade, gente, sempre vai estar na área para ver se realmente está sendo cumprida a qualidade, as boas práticas. Não tem como. E no nosso dia a dia acaba o quê? Passando algumas coisas normal. Por isso que a qualidade está lá dentro, para falar assim, olha, você esqueceu de fazer isso. Exatamente. Vamos voltar. É para trazer a turma na linha. Isso é muito importante, né? Isso. E vocês, meninas? A Sarinha comentou, né, que começou no IQQV, passou para mentoria, tá no Mastermind, a Aline começou na mentoria, acho que por causa da Esteline e da Sara. Não, na verdade, eu comecei assim, uma masterclass. Quando eu assumi a gerência, eu precisava muito desenvolver meu lado técnico, muito mesmo. E a Esté, um dia, ela falou, olha, vai ter uma imersão em São Paulo, lembra? Acho que A imersão que a antes gente- da pandemia. Foi antes da pandemia, a imersão que a gente Antes deu da esse pandemia. o livro Isso. Qualificação de Equipamentos. Top. Acho que foi em 2022. Não, foi antes. Foi 2020. Foi antes da pandemia, 2020, 19, acho, foi. Não, Dani. Não? 2022, eu acho. Da Foi imersão? quando Pode eu assumi, ser. 2022. Foi, então. Foi E- logo depois da pandemia Sim, que a gente aí- quis lançar o presencial. Aí você, né, abriu as inscrições lá na imersão. E veio pra mentoria Platinum. Vou aqui preencher a ficha da Dani. Vou tentar a minha sorte. Vamos ver se ela vai me aprovar. E aí, esse ano teve o E convite. sim, aí entrei pra mentoria Platinum, fiz por uns 2, 3 anos. E esse ano surgiu o convite. Nossa, me senti... Nossa, eu sou foda, eu tô no Mastermind da Dani. E quais são os ganhos desses processos de vocês? Com mentoria, com IQQV, com mentoria? O que você leva aí? Nossa, é uma trajetória Sara, linda. Uma trajetória muito bonita. É, porque assim, a Sara de 5 anos atrás e a Sara de hoje, São diferentes, né? muito. E aí é processo, né? A gente vai caminhando um dia de cada vez, subindo degrauzinho por degrauzinho, paciência, resiliência. Boa. E aí você tem que abrir mão de umas coisas para conquistar outras, né? Exatamente. É o objetivo. E eu me dediquei muito a isso. Eu tenho muito orgulho da onde eu cheguei e de toda a trajetória. E eu tive apoio de pessoas que fizeram muita diferença na minha vida, sabe? Graças a Deus eu tive apoio de pessoas que, assim, que eu vou levar pro resto da vida. Tive gestores, né? Eu tive a sorte de ter gestores incríveis, sabe? E ter pessoas no meu caminho que me ajudaram muito. Porque o meu propósito de vida, hoje eu falo que eu quero estar no topo, mas eu quero arrastar o máximo Com de pessoas certeza. que eu puder. E lá atrás, quando eu entrei no IQQV, depois na Platinum, eu olhava aqueles profissionais com tanta admiração, sabe? Falava, nossa,
eu tô no meio deles, né? E assim, hoje pra mim ser um deles, Tá no sabe? podcast, tá Tô qualificado. no podcast. E assim, o processo mesmo, sabe? Abre a mente. Com certeza, não tem dúvidas. É. E o mais lindo disso que você tá falando aí é a gratidão a todo mundo. A gratidão a todo mundo. Isso é muito importante. E assim, agora eu tô no Mastermind, né? E quando eu entrei no Mastermind, há uns 4 meses atrás, né? 5 meses atrás, eu tava meio perdida. Aí, Sara, qual que é seu propósito, né? Mas aí você vai vendo um exemplo de você tem aí o exemplo do Medina, você tem o exemplo da Marga, você tem o exemplo da Estelina. Você fala, e aí, Sara, o que você quer? Pra onde você vai? Exatamente. O que você quer fazer de sua vida? É aquilo lá, né? A mesa que você senta, te desafia, te tira da zona de conforto. Sim. E aí, hoje a Sara tá com sonhos, tem planos. Uau! Eu falei, não, até o final do ano eu vou fazer isso e depois eu vou partir pra isso. Boa. Sabe? Estabelecer metas, eu não tinha isso. Eu só ia vivendo. Uhum. Sabe? Deixa a vida me levar. Exatamente. E aí, hoje é um processo, tô subindo, tô caminhando, mas com dedicação, sabe? Eu venho de um processo de luto, né? Que eu perdi minha mãe no final do ano. E é um processo muito dolorido. Mas aí você tem escolhas, né? Ou você vai afunda ou você... Não, peraí. Para aí, A né? vida continua. Sim, a vida continua e você tem que continuar. Porque ela partiu, ela cumpriu a missão dela. E eu tenho a minha para cumprir. E aí entra também o processo bem bastante parecido com o da Estelina, de fé. Porque antes eu estava muito afastada. Hoje eu me encontrei e ali aquele processo de fé, de colocar Deus no centro da sua vida, para você caminhar e ter propósito e continuar, sabe? É um processo assim que eu sou muito grata à mentoria. Nossa, eu que sou grata. Se eu tô onde que eu tô hoje, com certeza a mentoria teve uma contribuição muito grande em falar de propósito, de objetivo, sabe? E eu tenho certeza que a minha mãe, de onde ela estiver, ela tá muito orgulhosa Não tenho de mim. dúvidas disso. Tá Né? super orgulhosa de você. E eu sou muito grata, Dani. Muito grata mesmo, viu? Eu Muito que sou grata por ter E você aí na minha trajetória, na minha vida. E Nos meus aí, grupos. Muito obrigada. Muito incrível, tá? Que bom. Obrigada, gratidão. Tá? Obrigada a você, Sara. Sarinha, pros íntimos. Né? Sara Risks, Sarinha ou Sara? Tá bom. Três pode denominações. ser, Pode ser? Sara, Sarinha, Sara Risk. Exatamente. As versões, né, Sara? 3 versões Sara. Tem a Sara Corredora também. A Sara tá? Corredora, que é minha parceira, que me inspira, gente. Verdade. Gente, Ela é maratonista. E eu tô aqui nos meus 10K firme e forte, eu não desisto por causa dela. vamos lá. 42, Dani. Vou fazer 21 ainda. Você vai ver isso só. aí, Meia processo. maratona. Você vai correr comigo ainda. Vamos lá. Bora. E você, Aline? Qual que é o seu papel? O papel da mentoria te ajudou a chegar onde você chegou? Tá te ajudando, né? Assim como a Sara, acho que assim, foi um divisor de águas pra gente. Que bom. Divisor de águas. Acho que, igual eu falei, o dia que eu fui na imersão, eu saí de lá, já saiu uma Aline diferente. Que bom. Né? Fico Desde feliz. então, eu fui buscando conhecimentos na área, não fui desistindo, participava das aulas da mentoria. Sempre. Ao vivo lá, né? Ao Porque tem a opção de vivo. assistir gravada, a Aline sempre tava nas ao vivo. Eu sempre tento assistir ao vivo. Sim, é importante. E fazendo quase todos os masterclass, eu participava, auditoria, participei de Equipamentos. qualificação de equipamentos, me ajudou muito até hoje, sabe? É um negócio, fica gravado, Que a bom. didática ali, incrível, é incrível participar. E eu acho que o grupo ali que você está inserido interfere Sim. no seu desenvolvimento, sabe? Então, sempre estou tentando me cercar de pessoas, né, que me inspiram. Hoje, eu falo assim, eu sou muito grata. Eu sempre tive pessoas que sempre me ajudaram na minha vida, que desde bom. o início da minha carreira. Que sou bom. muito grata. Fico feliz com o seu feedback. E sentar na mesa com pessoas melhores que você, né? Com certeza, faz a diferença. Faz. Que tira a zona de conforto da gente, né? A gente tem que estar em mesas o ambiente nos transforma. Sim. Sempre ouvi isso dos meus mentores e eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso. Também não tenho. Não tenho. Mensagem final pra turminha que tá assistindo, Sarinha, pra turminha. Qual a mensagem que você deixa pra eles?
Pessoal, não desista. Não desista. Qual que é o objetivo? Defina o objetivo. O que eu vou fazer para isso? Chegar aqui, plano de ação. Vou fazer isso, isso e isso. Boa. Ok? Faz uma análise de risco da sua vida. Ó, daqui... Gente! Oxe! Boa, Sari. Agora eu entendo porque seu apelido lá na empresa é isso, mas tudo bem. Análise de risco da sua vida. Vamos lá. Ó, daqui, vamos definir. Planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. 1 ano. Daqui 1 ano eu quero estar onde? 2 anos, 5 anos, tá? Então defina e o que eu vou fazer para chegar até aí. Uau! Tá funcionando comigo, viu, gente? Que bom, arrasou, Sari, com o conselho. E você, Aline? Qual é o conselho final A pra minha turminha? mensagem parecida também. É desafiador de trabalhar na área da qualidade. Mas o importante é não desistir, Exatamente. né? O esforço determina. Tem que estudar, correr atrás. Às vezes você acha que você tá ali trabalhando, você tá enxugando gelo, porque às vezes as coisas não saem como você queria. As Nem no pessoas momento não que você fazem, quer, as pessoas não fazem ali o que você pede. Porém, assim, a gente tem que continuar, sabe? O nosso trabalho, eu falo que nosso trabalho é de formiga. Sim. Porém, uma hora a gente consegue alcançar a nossa meta. E olha né? só, que engraçado. Nós estamos aqui... Engraçado não, interessante, né? Nós estamos aqui com 3 profissionais e os desafios são os mesmos de pessoal... parecidos, É parecido, porque pessoas com o mesmo propósito se atraem. Sim. Estamos aqui às 3 hoje, já tivemos outros episódios com Medina, com a Marga, com a Estelina, com pessoas realmente que têm o mesmo propósito, que não desistiram. E olha que incrível. Eu, minha trajetória, eu já vi várias vezes de querer chutar o balde, mas estamos aqui, firme e forte, né? Gente, assim, eu já chorei quando chegava em casa. Mas na frente do auditor, Tô plena. só... Entende? Mas eu tô plena Também. porque eu sei do que eu estou falando, né? Ó, e esse aqui teve uma história bem, bem legal na minha vida. Esse foi um primeiro livro que eu li, assim, Que bacana. que fez diferença, que eu não sabia, assim, muito... por onde que eu começo? Por onde que eu vou? Então, sempre que eu tenho oportunidade, lá na empresa tem um desses. Uhum. Eu falo, não, lê esse livro aqui. Que bacana. Não vou te dar treinamento, não. Lê esse livro aqui, Isso aí. depois a gente conversa. Ele é bem didático, né? Eu Sim. tenho orgulho dele, Ele é gente. muito Primeiro incrível. livro técnico da Muito área. bom. Muito orgulho dele. Incrível. Quando eu escrevi, que foi antes da pandemia. Incrível. E também aqui, ó, esse aqui tem uma história legal. A Sara não sabia fazer análise crítica de laudo de calibração. Ih, Marcos Félix aí. Fui lá, li. Li Tem uma capítulo vez, de calibração. li 2 vezes. Gente, mas volta lá de novo. Gente, é muito incrível. Me ajudou muito, viu? Esse Que aqui. bom. E o próximo livro vai ter capítulo de Sara e Aline. Vamos lá, bora Sara lá. Santos e Aline Barra vão estar comigo. Vamos Vamos lá. estar lá, com certeza. Antes da gente finalizar, eu queria entregar para vocês uns brindes dos nossos patrocinadores e agradecer nossos patrocinadores. Pode entrar aqui. A Sarinha também quer ganhar o boné. Eu ela quero falou. boné, gente. Eu vou dar o boné Me pra arrasa. Sara. Ai, gente, Aline. que chique. E eu queria agradecer os nossos patrocinadores aqui, né? A Clean Esterilização e a Tesco, que são os patrocinadores oficiais desse podcast, tá? Sarinha, ótimo. Eu queria agradecer a confiança, né? E falar um pouco sobre eles. Sobre a Clean Esterilização. Desde 2003, a Clean se dedica exclusivamente à esterilização industrial com óxido de etileno, um método considerado gold standard mundial, com eficácia e segurança na redução da carga microbiana, que foi um dos assuntos aí que nós falamos hoje. E com forte compromisso com qualidade, a Clean opera sob um sistema de gestão rigoroso da qualidade, certificado pela ISO 9001 e pela ISO 13485. Então, gente, os serviços da Clean podem contratar a esterilização com óxido de etileno com a Clean. E a Testo do Brasil é uma empresa de origem alemã que está aqui desde 1957, é uma empresa multinacional, está presente em 80 países, tá? Ela foi fundada em 1957. Ela é reconhecida por serviços, por instrumentos, calibração, e serviços de qualificação térmica, mapeamento térmico de depósito. A gente tem aqui, né, o pH-metro, que a Sara quer esse
esse instrumento, ela quer levar para ela. Dataloggers, já- parte de termoigrômetro, a Tessa ela é referência em instrumentos quando se fala na parte de farmacêutica, indústrias cosméticas e alimentícias, podem contar com a Tessa. Então, minha gratidão aos nossos patrocinadores e meninas, gratidão a vocês por fazerem desse Obrigada. episódio Muito 4 obrigada, Dani. um episódio muito incrível. Obrigada de coração Obrigada. por terem vindo Foi de incrível, Uberaba gente. a Araraquara Exatamente. por estarem aqui comigo. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada, turminha que assistiu a gente. Fiquem ligados nos próximos episódios.